Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça maravilhosa do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Preencha você e ilumine você nesse dia. E que as bênçãos dos céus sejam derramadas profusamente sobre a sua casa hoje. É o meu desejo, a minha oração por você. Não esqueçam, estou orando, sempre orando por vocês. Por todos os inscritos do meu canal, por você que me segue no Instagram, por você que me segue no Facebook, no Twitter. Eu sempre oro por todos vocês. Lógico que é difícil mencionar o nome, mas se você quiser uma oração específica, mande o seu pedido de oração nos comentários do vídeo, tá bem? Eu estarei orando por você também. Obrigado a todos que já me pediram para orar. Saiba que às 4 da manhã eu sempre menciono o seu nome, sempre menciono, eu coloco você diante do altar de Deus, para que Deus continue conduzindo a tua vida. Alguns até eu tenho mandado oração específica no WhatsApp. Eu oro por você no WhatsApp e eu mando a oração diretamente para você, tá bom? Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição e obrigado pelo compartilhamento dos vídeos. E não esquece, assista o vídeo até o final, tá bom? Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
Espírito Santo, eu estou aqui. Amém? Maravilhoso Deus, nosso bom Pai que habita nos céus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir o coração para que abriguemos a Tua palavra. E obrigado por falar conosco, obrigado por insistir conosco, obrigado por enviar o Espírito Santo, por distribuir o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho tão difícil que é o caminho da vida eterna. Essa porta é estreita, o caminho é estreito, é espinhoso. Temos que atravessar desertos, caminhos pedregosos, mas, Senhor, ajude-nos e sustenta-nos com a Tua destra, como foi a promessa da Tua palavra. O Senhor mesmo prometeu nos sustentar nesse deserto. Então, Senhor, sustenta a gente, ajude-nos a nunca desistir do Senhor, ajuda-nos a nunca abandonar o Senhor, ajuda-nos a nunca rejeitar a Tua palavra. Nós oramos, Pai, te pedindo que visite os enfermos, visite os doentes, e faça um milagre na vida deles segundo o Teu querer. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 20. Está escrito: não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Nós começamos uma sériezinha dentro da nossa jornada no livro de Amós, capítulo 8, versículos 11, 12 e 13. Observe lá no livro de Amós que Deus disse: haverá fome, haverá sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Versículo 13 diz que jovens e moças formosas, virgens formosas, desmaiarão de sede. E vimos ontem, na mensagem de ontem, que o povo do dilúvio tiveram a oportunidade. Deus distribuiu o Espírito Santo para eles. Deus enviou o Espírito Santo para eles, para que eles tivessem em 120 anos a oportunidade de se arrependerem e se converterem e serem salvos do dilúvio. Lembre-se, o dilúvio poderia não ter acontecido se a semelhança dos homens e mulheres de Nínive todos tivessem se arrependido. Jonas chegou em Nínive e profetizou 40 dias e Nínive vai ser subvertida. Deus vai mandar fogo e enxofre para Nínive. E aí o rei de Nínive reuniu seus conselheiros, reuniu os seus líderes, os seus prefeitos, os seus ministros e disse: Deus vai destruir nossa cidade? Não vamos permitir isso. Vamos ver o que Deus quer que a gente faça para preservarmos a nossa cidade. E Deus preservou a cidade porque diz o texto que durante 3 dias aquele rei ordenou que ninguém comesse e nem bebesse. Então eles jejuaram, eles clamaram a Deus, eles buscaram a Deus, eles se converteram, eles abandonaram seus caminhos errados e então Deus poupou a cidade. É verdade que a cidade vai ser destruída cerca de 40 a 50 anos depois, a cidade vai ser destruída. Mas naquele momento, eles ouviram a palavra de Deus, eles se converteram, eles abandonaram seus caminhos, então a cidade foi poupada. Então Deus disse para Noé: eu vou destruir a terra com água, mas eu vou dar uma oportunidade para todas as pessoas. Uma oportunidade era eles virem os seus caminhos, analisarem suas ações e se converterem a Deus. E Deus pouparia aquele povo do dilúvio. A oportunidade, lógico, o barco vai ser construído. Porque o barco é a lembrança de que a água vai vir, que a chuva vai acontecer. Mas vou dar a eles uma oportunidade de se arrependerem. E terão tempo para pensar, tempo para escolher, tempo para decidir que caminho eles querem seguir. Então o Espírito Santo vai agir neles durante 120 anos.
Deus estava dando a eles 3 coisas. Estava dando o Espírito Santo, estava dando a oportunidade de arrependimento e estava dando a eles tempo de escolha. Porque Deus é um Deus de amor. Ele jamais vai fazer qualquer coisa sem dar ao ser humano a oportunidade de escolha, o tempo de reflexão, o tempo de meditação para você saber que decisão você vai tomar e ajuda. Deus nunca deixa a gente sozinho. O Espírito Santo foi dado para socorrer o ser humano, para auxiliar o ser humano, para agir no homem, para que o homem não pereça. Diz Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá tempo para a gente não se perder, mas para que a gente seja salvo. E Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz que Deus distribui o Espírito Santo. Então nós vimos na mensagem de ontem que Deus deu o Espírito Santo aos antediluvianos para que eles tivessem oportunidade de arrependimento e tempo de salvação. Agora imagine, os predestinalistas ficam doidos com essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem é para todos. Todos aqueles que ouviram a mensagem de Noé tiveram a oportunidade de escolher não perecer nas águas do dilúvio. E se todos se convertessem, todos aceitassem, o dilúvio não aconteceria. Assim como Deus não destruiu Nínive, Deus não destruiria a terra com água. Mas a profecia é condicional. Aí, Tessalonicenses diz assim, olha, capítulo 5, versos 19 e 20. Não apagueis o Espírito Santo. O que nós podemos entender, e aí, não desprezeis a profecia. Versículo 20. Então eu vou começar pelo versículo 20, porque Deus profetizou através de Noé, vai haver um dilúvio. Deus profetizou através de Jonas, eu vou destruir Nínive. E os antediluvianos não creram na pregação, desprezaram a profecia, abandonaram a profecia, rejeitaram a palavra do Senhor. Lembra? 3 coisas: oportunidade e tempo. Então Deus deu a eles 120 anos de graça, o tempo de oportunidade de salvação. Então eles vão rejeitar a profecia e vão escolher não acreditar na promessa, na profecia, na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar, Mateus capítulo 24, versículo 28, 27. E o Filho do Homem se levantará e virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e todos os anjos com ele. Então ele vai reunir todas as nações e ele vai dar salvação, ele vem trazer salvação. Diz Malaquias capítulo 4 que Jesus Cristo vem trazendo salvação debaixo das suas asas. Deus não quer que ninguém pereça, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém pereça, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas convida a todos que se arrependam. Então esse é o Deus da Bíblia. Estamos sendo convidados a conhecer. Nessa jornada, a mensagem de Deus para nós é: conheça esse Deus, veja a Deus. Eu preciso ver Deus, mas não é ver a pessoa de Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, mas eu preciso ver as ações de Deus nesse mundo, e as ações de Deus é sempre para salvar, sempre para cuidar, sempre para proteger, sempre para velar pelos seus filhos, porque eles são a menina dos seus olhos, e Deus cuida da menina dos seus olhos. Então esse é o Deus que a Bíblia apresenta, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de justiça, um Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Ele está presente na nossa vida. Agora ele não quer que você se perca, então ele envia o Espírito Santo para os antediluvianos. E agora eles têm a opção de escolher, eles têm a oportunidade de escolher aceitar a palavra de Deus.
abrigar a palavra de Deus em seu coração. E eles teriam um tempo para fazer isso. Nínive, Deus disse, 40 dias, e eu vou destruir essa cidade pela maldade que vocês andam praticando. Orgias, prostituição, mentira, idolatria, abandono da lei de Deus. E Deus envia um profeta, o profeta não quer ir porque ele diz que Deus é misericordioso e que Deus vai, e no final Deus iria poupar aquele povo de qualquer jeito. Não, não é verdade não. A Nínive seria destruída, mas todo o sangue dos ninivitas seria cobrado de Jonas. Agora Jonas vai, obedece a Deus e tem uma visão de Deus lá no ventre do grande peixe. E aí ele chega lá e diz, olha, Nínive tem 40 dias de oportunidade de arrependimento. Nínive tem 40 dias para se arrepender, para conhecer a Deus, para amar a Deus e para decidir abandonar seus caminhos de pecado. E os ninivitas obedecem, aceitam e cumprem a palavra de Deus. E Nínive é poupada. Deus, Jesus Cristo vai voltar. E diz o livro de Apocalipse que milhares, milhões e milhões de pessoas vão se perder. O livro de Zacarias diz que 2/3 da terra vai se perder. Porque rejeitaram a profecia. Rejeitaram a palavra de Deus. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, não há mais o que fazer. Não desprezeis as profecias. Meu irmão, minha irmã, não importa a sua comunidade de fé, você precisa se apegar à palavra de Deus. Pedro diz, apegue-se à palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 18, está escrito, mantenha firme, apegue-se à palavra de Deus. Veja, 2 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Diz assim, olha, temos tanto mais confirmada a palavra de Deus, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso. Amada, verso 19, temos confirmada a palavra de Deus, a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que Jesus Cristo venha, a estrela da alva venha e resplandeça em teu coração. Não abandone a palavra de Deus. O erro do nosso cristianismo moderno é que a gente tem se apegado às teorias, a gente tem se apegado às vãs filosofias, a gente tem se apegado às tradições, aos ensinos dos nossos líderes religiosos ou dos nossos pais. Lembra da mulher samaritana? E aí agora a gente começa a viver uma religião de mentira, religião de engano, e a gente passa a viver na carne os frutos da carne, que é prostituição, adultério, mentira, ira, dissensão, discórdia, ciúme, inveja, vingança. A gente está vivendo isso. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? Por que que os antediluvianos perderam o Espírito Santo? Por que que eles apagaram o Espírito Santo? Por que que eles apagaram o Espírito Santo? Gênesis capítulo 6, versículo 5 e versículo 11. Gênesis 6, 5 e 11. Diz o texto. Leia comigo. Gênesis 6, verso 5 e versículo 11. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era mau todos os desígnios do seu coração. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui nós podemos entender terra como o coração humano. Percebe, meus irmãos? O coração do homem estava tão cheio de si mesmo, da sua arrogância. E diz o texto lá de que eles se tornaram homens inteligentes, homens de renome, famosos. Buscaram a fama, buscaram o status social, buscaram privilégios, buscaram poder, mas não buscaram o Espírito Santo. Não buscaram conhecer a Deus, não buscaram ver a Deus, não buscaram ouvir a voz de Deus. E aí Paulo diz, não apague o Espírito Santo.
E nós vamos entender aqui, apagar o Espírito Santo, é fechar o coração à vontade de Deus. O que aconteceu exatamente com Saul. O que aconteceu exatamente com as virgens nécias. E nós vamos ver ainda na nossa jornada o exemplo de um jovem chamado Demas. Todos eles fecharam o coração. Diz o texto de Gênesis que o coração dos homens antes do dilúvio era mau continuamente, ou seja, eles viviam na prática do mal, viviam na prática do pecado. Caim seguiu o caminho do pecado e os descendentes de Caim, e o pior de tudo, não é só os descendentes de Caim, porque Caim rejeitou a aliança com Deus, Caim abandonou a Deus e rejeitou os caminhos de Deus, mas os filhos de Sete, as filhas de Sete, abraçaram os caminhos de Caim. Livro de Judas, versículo 8, versículo 9, versículo 8 até o 11, diz que eles se precipitaram no caminho de Caim e pereceram nas águas do dilúvio. Então, o que é apagar o Espírito Santo aqui, meu irmão? O que é apagar o Espírito Santo, minha irmã? Primeiro, rejeitar a palavra. Rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar as profecias, desprezar as profecias. Abandonar o assim diz o Senhor. Para viver o assim diz o fulano, o assim diz o cicrano. Quem faz trabalho acadêmico sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente quer citar um escritor, a gente diz assim, fulano de tal disse isso, para reforçar o nosso argumento. E hoje nós estamos vivendo essa religião. O meu pastor diz que é assim, a minha pastora diz que é assim, o ancião da igreja diz que é assim, o presbítero diz que é assim, o meu líder religioso diz que é assim, o padre A diz que é assim, a fulana diz que é assim. Então a gente está vivendo o assim diz o fulano, e esquece de viver o assim diz o Senhor. E Jesus Cristo disse para os fariseus, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, e vocês seguem, vocês vivem, estão abandonando a Deus e a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 7 até o versículo 19, leia lá. Nós estamos, quando a gente rejeita a palavra de Deus, a gente rejeita o Espírito Santo. E ao rejeitar o Espírito Santo, ele não pode agir na gente. Segunda coisa que faz com que a gente apague o Espírito Santo é o arrependimento. Saul jamais se arrependeu de qualquer pecado que ele cometeu. Leia 1 Samuel capítulo 13 e capítulo 15, e você vai ver que Saul ele comete pecados gravíssimos contra Deus, e depois ele tenta justificar esse pecado, dizendo que não fez nada de errado. Quando a gente rejeita a oportunidade do arrependimento. Veja, os antediluvianos tiveram tempo dado por Deus, mas tiveram também a oportunidade do arrependimento, e Deus ainda colocou o Espírito Santo à disposição para agir neles, para operar neles o arrependimento. E quando a gente rejeita o arrependimento, quando a gente rejeita o conceito de pecado, e hoje é muito fácil a gente rejeitar o conceito de pecado, porque a gente fica dizendo que pecado... Não existe mais pecado, na verdade, né? Existe bem e existe mal. Existe fazer mal e existe fazer o bem. Não, por exemplo, beber cerveja. Muita gente, o médico diz que faz bem para o coração, então não é pecado. Se o médico diz que não é que faz bem para o meu coração e faz bem para a minha memória, limpa o sangue, ajuda a circulação e ajuda a digestão, então que mal existe nisso? Veja, a gente está dizendo, faz bem ou faz mal. A gente tirou a ideia de pecado. E Deus disse, é pecado. Pronto. Leia lá. Abacuque diz que a bebida é destruidora. Provérbios 23, versículo 1 diz que aqueles que erram na bebida nunca alcançam a sabedoria. Então, se Deus diz que é pecado, comer carne de porco é pecado. Se Deus diz que comer alimentos imundos, peixes de pele é pecado, é pecado. Não é que vai fazer mal, vai fazer bem. Nada disso. Jesus Cristo até deixou isso claro, né? Que o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai de volta.
Mas a ideia é que você rejeita a palavra de Deus aqui. Você diz, não, Deus está errado, porque isso aqui é tão gostoso, isso aqui faz tão bem. Namorar, fazer sexo antes de casar, faz tão bem pra gente. É o que a filosofia ensina. Durma com a sua namorada, passe um tempo com ela, para que você conheça, para que você aprenda, e depois, se der certo, casa. Existe uma letra de uma música que o amor tem que ser eterno enquanto dura. Mas a duração desse amor pode ser só de um dia. E então faça amor, não faça guerra. E aí hoje nós estamos aí vivendo a liberdade sexual, a liberdade conjugal, onde o homem casado dorme com quantas mulheres quiser, e ele vive o casamento aberto. Então nós estamos vivendo essas filosofias, tradições, ensinos humanos e abandonando a palavra de Deus. Como o Espírito Santo pode agir na gente desse jeito? Então apagar o Espírito Santo aqui, meu irmão, primeiro é rejeitar a vontade de Deus, rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar as profecias, rejeitar os mandamentos de Deus, rejeitar o assim diz o Senhor, rejeitar a verdade. Era a verdade que o dilúvio ia acontecer, era a verdade que Deus iria destruir Nínive, mas os ninivitas se arrependeram, mas os antediluvianos não mostraram arrependimento, assim como Saul. Por isso, eles começaram a apagar o Espírito Santo, primeiro pela rejeição da palavra, segundo, pela falta de arrependimento. E terceiro, pela rebelião. Meu irmão, minha irmã, quando a gente... o que é apagar o Espírito Santo? Rejeitar a vontade de Deus, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar os ensinos da palavra de Deus para adotar em meu coração os ensinos humanos. Segundo, não me arrepender. Não buscar o arrependimento. Se eu não buscar o arrependimento, ele não virá para mim. Lógico que quem opera o arrependimento, Romanos capítulo 4, versículo 4, se eu não estou enganado, é Romanos 4, versículo 4, 4, versículo 2, diz que Deus opera o arrependimento em mim. Eu venho dizendo, insistindo nessa jornada, que a gente não pode viver uma vida cristã vitoriosa, a gente não pode viver uma vida cristã altruísta, a gente não pode viver uma vida cristã eficiente sem a ação de Deus em nós. E é Deus que tem que operar em mim esse arrependimento, é Deus que tem que operar em mim essa obediência, é Deus que tem que operar em mim o querer dele, para que eu viva o querer de Deus e não o meu, para que eu viva a vontade de Deus e não a minha. Eu preciso deixar Deus agir em mim. Diz o Espírito Santo em Gênesis 6:3. O Espírito Santo precisa agir. E os homens disseram não. Então Deus disse, já que vocês estão rejeitando o Espírito Santo, já que vocês estão rejeitando a minha palavra, ele não vai agir em você para sempre. 40 anos Deus atuou na vida de Saul, para que ele se arrependesse, para que ele se convertesse, para que ele pudesse ser transformado. E ele não quis, ele não permitiu, ele não deixou o Espírito Santo agir nele. Por isso Saul foi rejeitado. Na verdade não foi nem Deus que rejeitou Saul. Saul primeiro rejeita a Deus, ele abandona a palavra de Deus, ele abandona os mandamentos de Deus. Então o Espírito Santo diz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele virou as costas para Saul. Porque Saul virou primeiro as costas para Deus. E outra coisa, lá em Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, Samuel fala que Saul se rebelou contra Deus. E a ação de Saul, praticar feitiçaria no final da sua vida, era um reflexo da rebelião contra a vontade de Deus. Nós temos a história de Manassés. Manassés era um rei de Israel, foi o que mais reinou em Israel. Porque quando Deus converte o nosso coração, ele transforma a nossa vida completamente. Agora, antes de Manassés se converter, ele praticou feitiçaria, ele praticou idolatria, ele praticou adivinhação, ele praticou sacrifícios humanos no pátio da casa de Deus. Ele não abandonou a casa de Deus.
Hoje seria como a gente, por exemplo, viver uma vida de prostituição, de mentira, de adultério, dentro da igreja. Por quê? Porque eu não acho que é pecado. Não, eu tenho minha namorada, eu tenho essa mulher, eu vivo com ela, então a gente não está fazendo nada errado. Se der certo, um dia a gente casa. Eu não traio ela com outra, então eu estou só com ela, mas não está em aliança, porque a Bíblia diz que deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Isso é casamento, meu irmão. Isso é aliança. E a história de Ruth mostra que o casamento civil já existia dos tempos antigos. Então Deus não aprova uma relação independente, uma relação livre, onde você não tem compromisso. A falta de compromisso hoje com as coisas de Deus é muito séria. E a gente não se arrepende do que a gente faz de errado. A gente bebe, a gente mente, a gente adultera, a gente se prostitui e a gente não se arrepende. Não chora porque está fazendo coisa errada. Quando a gente não chora, quando a gente não sente os nossos pecados, o Espírito Santo leva a gente, pode fazer mudança em nossa vida? Não, a gente apaga o Espírito Santo. Por quê? Além da gente não se arrepender, a gente se rebela contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. Aí a gente começa a dizer que o mandamento é pesado, que a lei é impossível obedecer. Quando a gente então começa a justificar o pecado, isso chama-se rebelião contra Deus. Se rebelar contra Deus é você justificar seus erros dizendo que não fez nada errado. Então Deus está errado. Quando ele diz não, quando ele diz sim, quando ele diz não, então você não aceita o sim de Deus, você não aceita o não de Deus. Por quê? Porque isso desagrada o seu coração, então você não se converte. E quando você não se converte, o que o Espírito Santo vai ficar fazendo na tua vida? A porta vai se fechar. As nécias estavam na igreja, as nécias caminharam para encontrar-se com o noivo, mas o seu coração nunca foi transformado. E chegou o momento em que o noivo chegou, elas estavam despreparadas, saíram para comprar fé, saíram para comprar uma experiência religiosa depois que a porta estava fechada. Elas apagaram o Espírito Santo da vida delas. Então agora o Espírito Santo não podia mais voltar para elas, porque a porta estava fechada. Elas apagaram o Espírito Santo primeiro na vida delas. Diz o texto lá, as lâmpadas se apagaram. As lâmpadas estão se apagando. Diz Paulo, não apagueis o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo da sua vida, meu irmão. Não apague o Espírito Santo da sua vida, minha irmã. Ô meu amigo, ô minha amiga, por favor. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. É a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. As promessas, as profecias são condicionais. Lógico, é verdade, existem muitas profecias condicionais. Porque Deus dá a advertência primeiro. Primeiro Ele fala. Primeiro Ele manda Noé construir a arca. Construa uma arca e eu vou dar 120 anos de oportunidade para vocês se arrependerem. E se todos se arrependerem, não tem dilúvio. Se vocês todos se arrependerem, não destrua Nínive. Se você se arrepender, você não se perde, meu irmão. Jesus Cristo salva você. Se você se arrepender, o céu é para você. Se você se arrepender, a vida eterna é para você. Se você se arrepender, o novo céu e a nova terra é para você. Deus vai queimar esse mundo, é verdade. Mas Ele diz, eu quero que você se arrependa. Eu quero que você se converta, eu quero salvar você, eu quero levar você comigo, eu quero você comigo, eu quero você morando na minha casa. Jesus Cristo disse, na casa do Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para você. Esse é o plano de Deus. Agora você precisa crer na palavra, você precisa confiar na palavra, você precisa buscar, você precisa conhecer o Deus da palavra. E aí Ele vai gerar em você o arrependimento, vai converter você, vai transformar você. E o Espírito Santo vai agir em você. Diz o texto que o Espírito Santo não pôde agir no velho mundo, onde Deus destruiu com dilúvio,
porque o povo estava com o coração encharcado de violência e maldade. Não abriram o coração, não se arrependeram e se rebelaram contra a vontade de Deus. Querido Deus, meu Pai, ó Senhor, a palavra é: não apague o Espírito. Os antediluvianos apagaram o Espírito, Saul apagou o Espírito. As virgens nessas apagaram o Espírito Santo da vida delas. Oh, meu Deus, as lâmpadas delas se apagaram. Meu Deus, e nós? Iremos deixar o Espírito Santo ser apagado da nossa vida? Ou melhor, iremos apagar o Espírito Santo da nossa vida? Paulo diz: por favor, não apague o Espírito. Ajude hoje, Senhor, a gente a não apagar o Espírito Santo. Ajude-nos hoje a viver no Espírito, a viver segundo a Tua palavra, a obedecer, a permitir o arrependimento em nosso coração pelo Espírito Santo, permitir essa mudança, essa transformação, a santificação. Permita-nos hoje, Senhor, jamais nos levantar contra a Tua palavra. Se o Senhor diz não, é não. Se o Senhor diz sim, é sim. Ajude-nos a aceitar o sim do Senhor. Ajude-nos a aceitar o não do Senhor para a nossa vida. Nós oramos, Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, te pedindo o milagre da conversão, o milagre da transformação, o milagre da purificação em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.